Olá pessoal, professor Judécio Trindade, aqui da consultoria em exercício físico, né, da Vital Treino, e vamos com mais o nosso bate-papo, né? Hoje eu vim trazer para vocês, vou ensinar para vocês como é que a gente identifica o nosso peso ideal. Acontece que muitas vezes as pessoas pisam numa balança, né, e vem a questão, olha o resultado do peso, diz, estou gordo, engordei, aumentei de peso, então, quer dizer, antes de subir na balança, tenta fazer essas continhas que eu vou ensinar para vocês, para saber se está mesmo acima do peso ideal ou se precisa pouca coisa para entrar no peso ideal, né? Então, fica comigo. Então, galera, como identificar a identificação do peso ideal? Eu vou usar como referência aqui, né, esse material do professor Moacir Pereira Júnior. Né? Então, para a gente identificar o peso ideal, existem muitos recursos, né? Alguns bem mais sofisticados, outros com mais precisão, mas esse para a gente fazer em casa e ter uma noção de quanto a gente está pesado mesmo, né? Usando algumas fórmulas matemáticas simples. Então, o peso ideal ele pode ser definido por meio de outras medidas, é a que eu vou ensinar para vocês, que vão além da estatura e da massa corporal, ou seja, da altura e do peso. Então, existem fórmulas que são capazes de estimar o peso ideal, levando em consideração ajustes matemáticos diferentes do índice de massa corporal. Aqui tem duas fórmulas matemáticas que dá para identificar o peso corporal, do Monirot do Mayani e do Borchardt. Então, que usa o quê? O peso ideal, a estatura, menos estatura em centímetro, menos 100, mais 4 vezes a circunferência de punho, né? Então, usando uma fita métrica e para verificar a altura e a circunferência do punho, divide por 2 e a gente tem o nosso peso ideal. A outra fórmula, aqui, ó, estatura em centímetros, vezes a circunferência do tórax, dividido por 240. Mais 3 fórmulas, Lorentz, Broca e o índice de Richter. Peso ideal, estatura em centímetro, menos 100, menos a estatura em centímetro, menos 150, dividido pelo x. Esse x, se for homem, é igual a 4, se for mulher, é 2. Joga aqui na fórmula, tá? A fórmula do Broca, peso ideal, estatura, menos 100. Essa aqui é a mais simples, né? Você vê a sua altura e diminui de 100. O índice de Richter é 0,985 vezes a estatura em centímetros, menos 100. Alguns exemplos, né? Então, uma mulher de 25 anos que tem 1,60 m de altura. Jogando na fórmula do Lorentz, né? Como é que fica? Ó? Estatura em centímetros é 160 centímetros, menos 100, menos 160, menos 150, que é o da fórmula, dividido por 2. Peso ideal, 60 menos 10, dividido por 2. Peso ideal, que é igual a 60 menos 5, que é igual a 55 quilos. Então, por essa fórmula aqui, o peso ideal desta mulher de 25 anos é 55 quilos. Por essas duas fórmulas aqui, ó, ela vai ter 60 quilos e 57 quilos, 57,600 quilogramas. Então, ou seja, usando só essas 3 fórmulas aí para a gente exemplificar, né? Deu para entender? Então, depois vocês assistam o vídeo de novo, copiem a fórmula e só fazer o cálculo matemático. Não precisa de balança, né? É só nenhum material
sofisticado. Apenas uma fita métrica para ver a altura e fazer as medidas que pedem, né? Essa aqui é mais fácil. Pegou a altura, 160, transformou em centímetros, né? 160 centímetros menos 100, 60 quilos. Então, se você tem 1,80 m, diminui de 100, seu peso ideal seria 80 quilos. Se você, usando a fórmula de Brock, se você tem 1,70 m, né? Diminui de 100, seu peso ideal seria 70 quilos. Isso só para se ter uma estimativa, certo? Porque existe protocolos bem mais seguros para dar o peso realmente ideal. Mas isso quando a gente não faz uma avaliação física completa, né? A gente já pode ter esses parâmetros aqui para a gente saber se a gente está acima do nosso peso ideal, tá? Então aproveite a dica, use a matemática, calcule seu peso ideal e se estiver acima do peso, venha para Vital Treino, consultoria em exercício físico, que a gente tem um programa de emagrecimento que vai lhe ajudar a recuperar o seu peso ideal. Ok? Um abraço a todos e venha para Vital Treino, consultoria em exercício físico.